chamado por nós na batalha espiritual, que também é um termo científico, a homeostase. A homeostase o que é? É uma interação. A gente vai ver, por exemplo, a homeostase entre o espírito, a alma e o corpo. Quando a alma fica doente, o corpo também padece, o espírito também, e nós vamos ver isso dentro desse ambiente que nós estamos falando. Então aqui nós temos esse primeiro ponto, que é onde Deus está. Se a gente fosse imaginar, Deus é onipresente, por favor, mas se a gente fosse imaginar um lugar onde fosse o trono de Deus, seria lá naquele primeiro lugar. É lá que a gente direciona a nossa oração, tá? E nós estamos aqui, no ponto 3. Só que entre nós, nessa terra corrompida, que nós temos que lutar para ser santos e fugir da corrupção e do pecado, e entre o trono de Deus, alto, excelso e sublime, está o inferno. Então, entre nós e Deus, tem uma camada chamada inferno, que é espiritual. Por isso que muita oração não chega. Por isso que às vezes você ora e você sente que a tua oração não saiu daqui. Por isso que às vezes você até ora e Deus ouve, mas há um atraso na resposta. Deus não se tarda. Vocês lembram de Daniel? Daniel começou a orar, o que aconteceu? Na mesma hora Deus mandou Gabriel para levar a resposta. E era uma resposta muito importante, porque Daniel estava interpretando errado o livro de Jeremias. Ele achou que eram 70 anos do exílio, e não, eram 70 semanas de anos. Então era uma interpretação errada, muito perigosa inclusive. E aí Deus falou, ixi, Daniel deu mole, Daniel está interpretando errado. Vai lá, Gabriel, fala para ele que é 70 semanas de ano. Gabriel saiu, e quando ele chegou Gabriel estava onde? Lá junto com Deus, lá em cima. Daniel está aqui no 3, Gabriel está lá no 1. Quando Gabriel, o anjo, saiu de lá e veio vindo para a terra, essa barreira aqui no meio é o inferno. É onde há trevas na face do abismo. Quando chegou ali, o príncipe da Pérsia, um principado daquela região, criou uma barreira, bloqueou, e o anjo, o querubim, Gabriel, começou a lutar contra eles e não conseguiu vencê-lo por 3 semanas, 21 dias. Até que ele teve que clamar a Deus que enviasse o arcanjo Miguel. Quando Miguel chegou lá e quebrou a barreira, Gabriel desceu para falar com Daniel na terra, veio aqui para o ponto 3, e Miguel ficou lá brigando com os demônios, ou seja, precisou de uma instância superior, de um anjo maior, guerreiro. Isso acontece com muita gente. Tem muita gente que ora. Tem mulheres que oram pelo marido. A igreja é majoritariamente feminina. As mulheres se convertem mais fácil do que os homens. E as mulheres, quando um homem se converte, normalmente ele ganha a família inteira. Quando uma mulher se converte, normalmente ela caminha uns anos, só ela, e vai ganhando a família aos poucos. É uma matemática mais ou menos assim. E tem muita mulher que luta pelo marido, luta, ora, jejua, faz campanha, faz tudo certinho, e o marido está lá duro, não se converte. A resposta já saiu do trono. Continua, mantenha firme a tua oração, teu jejum pelo seu marido, porque o anjo já está liberado, já está chegando. É que tem uma resistência no mundo espiritual. O inferno está lutando para que isso não aconteça, mas Deus vai mandar um arcanjo sobre aqueles demônios, para quebrar a barreira do principado da Pérsia, para que a resposta chegue na sua oração, e para que seu marido e sua casa se convertam. Só que esse período de tempo de espera desanima muita gente. Imagina se o profeta desanimasse em 3 semanas. Você sabe qual que é a pior frase que alguém possa falar para alguém dentro da igreja? Espera no Senhor. Vai vir os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas a resposta não vai chegar. É tipo a tua encomenda na Shopee, não chega nunca. Tem gente ansiosa que você fala, irmão, Deus vai fazer, vai ter que fazer hoje. Mas vai demorar quanto? Tem alguém ansioso? Que se chegar no começo do culto, você falar assim, irmão, eu preciso falar contigo, mas o culto está começando, eu falo no final. Acabou o culto para você. Tem? O pessoal da minha equipe pastoral, eu mando no grupo, gente, preciso fazer uma chamada de vídeo com vocês. Antes de eles ligarem a chamada de vídeo, já tem 2 lá do grupo que mandam uma mensagem no meu privado. É de bem ou é de mal? Lembra quando Samuel chegou na casa de Jessé? Tu vens em paz? É de bem ou é de mal? Já vê, ansiedade antecipatória. Tem muita gente que desiste de orar e jejuar porque está demorando. É porque tem uma barreira, você precisa entender isso. Visualize com a sua fé que há uma barreira. Todas as vezes que você orar por alguém e está demorando a resposta, que a sua fé te faça ver uma barreira sendo quebrada em nome de Jesus.
Não ore assim, Senhor, esse meu marido que é alcoólatra, esse bêbado. Não, não, não. Senhor, eu estou orando pelo meu marido que é um servo de Deus. Eu vejo ele com a Bíblia na mão. Eu vejo ele pregando. Eu vejo ele discipulando pessoas. Eu vejo ele transformando destinos, caminhos de vidas nesse lugar. Ele é um bêbado, está ali na rua. Começa a já ver depois da barreira que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí, nós vamos entender que tudo isso gera o princípio da legalidade dentro da batalha espiritual. O demônio não entra na vida de alguém sem permissão. O pecado não é apenas um erro moral, é uma autorização legal, ok? Então vamos imaginar que, cadê o meu preferido? Vem aqui. Poucos entenderam essa frase. Você é você. E eu vou fazer o papel do capiroto. Você torce para que time? São Paulo. Eu vou ser um corintiano. Ah, não. Fica lá, a bateria é tua casa, vai lá. Você consegue me ouvir se eu falar daqui? Aí dentro? Tá tudo bem. É só um teatro, não precisa ser real, entendeu? Ele tá me ouvindo? Tá bom? Eu estou fazendo o papel do capiroto, do inimigo. E ele é você. Tá? Aí eu falo assim, eu esqueci teu nome, é William? Não, William é teu irmão. Wilber. Wilton. Aí o Wilton, tudo bom? Precisa entrar. Eu sou o diabo, cara. Tu deixou o diabo entrar. Às vezes é mais fácil do que parece. Na verdade, eu e ele combinamos isso para mostrar para vocês como tem gente que cai fácil. Mas agora a gente vai fazer aquela outra coisa que a gente combinou. Vai lá. É o Wilton. E aí, Wilton? Eu preciso entrar. Eu quero entrar. Abre aí, cara, eu preciso entrar. Porra, viu? Sério mesmo, na moral, a gente é amigo, parceiro, precisa entrar. Não, cara, deixa eu entrar. Tá. Pô. Wilton, tá muito frio, cara, eu tô congelando, me deixa entrar. Tu não é crente, vai deixar eu morrer de frio. Não, cara, me deixa entrar. A primeira eu fui na negociação, a segunda eu tô fazendo ele tentar sentir pena de mim para entrar. A terceira é na ameaça. Qual é o nome da mulher dele? Como é que é o nome da filhinha? Eu sei onde é que a Jaque mora, hein, cara, eu sei onde é que a Sofia mora. Me deixa entrar, senão eu vou pegar elas lá. Me deixa entrar. Eu vou pegar elas lá, hein? Me deixa entrar. Se lascou, entrei. Por quê? Caiu na terceira ameaça. Isso aqui é um teatro muito realista. Pode vir. Primeiro, você tem a chave da porta do seu ambiente espiritual. O diabo só consegue entrar ali se você deixar. Você viu que eu usei as 3 artimanhas que o diabo mais usa? Primeiro, na amizade, na broderagem, que nem fala lá no Rio de Janeiro. Não, meu brother. Ele não. Depois, eu fiz ele sentir pena. Passando muito frio aqui. Tu não é crente, qual que é? Muita gente usa essa. Manipulado pelo diabo, usa essa contra você. Aí, ele resistiu. Aí ameaçou a mulher e a filha. Aí ele fraquejou. Entenderam? Então o diabo sempre usa isso. Primeiro ele tenta te convencer, depois ele faz você sentir pena dele, depois ele te ameaça. A grande questão é que o diabo não consegue arrombar a porta do ambiente espiritual. Porque a chave daquela porta você entregou para Jesus. O problema é que se você se sentir ameaçado, sabe o que você faz? Você diz, Jesus, me dá licença, eu preciso dessa chave um pouquinho. Eu vou entregar para Satanás, porque senão ele vai matar a minha mulher. Está amarrado, em nome de Jesus. Entendeu? É só um teatro, não tem nada sobre a tua vida, tá, meu irmão? E você não vai abrir essa porta de jeito nenhum. E se o diabo falar alguma coisa contra você, você fala assim, você não vai tocar em nada que é meu, porque está debaixo do sangue de Jesus. Mas é isso, e tem gente que cai. Tem gente que cai na primeira. Tem gente que...
Então, toda legalidade é uma permissão, é uma autorização que você deu ao demônio. Quando vem alguém para nós, no nosso ministério, e fala assim, olha, eu preciso muito de uma mentoria, porque aconteceu uma tragédia em casa, bababá. Tem coisas que acontecem que são de ordem comportamental. Você deu mole em uma área, deu mole em outra, e isso foi acontecendo. E o inimigo, ele é um grande potencializador dos nossos erros. Às vezes, nosso erro é pequeno, mas o fato de ser um erro, ele já dá uma legalidade ao diabo. Não daria uma legalidade maior por ser um erro de menor potencial ofensivo, mas o diabo tem o poder de catalisar isso e potencializar para algo maior. Então, tem muita coisa que começou com um pequeno erro. O pecado consumado nunca começa lá. O pecado consumado começa ali, no primeiro erro. O alcoólatra, que hoje ele é um mendigo, anda urinado pela rua, ele não chegou no primeiro dia que ele nunca havia bebido álcool e tomou 1 litro de álcool e já caiu como alcoólico. Não, ele começou com um social. Um amigo que ofereceu. Então, sabe, ninguém fala para ele que ele vai ficar naquele estado. A propaganda é enganosa. Sempre vai, não sei o quê. Eu lembro quando eu era jovem, que tinha propaganda de cigarro na televisão, era permitido no Brasil, tinha uma marca de cigarro que era para jovem. Se não me engano, acho que era Free, livre. E aí só aparecia jovem, surfista, skatista, andando de moto, fumando. Ninguém falou que eles iam morrer de câncer. Ninguém explicou para eles que eles teriam todos os malefícios do vício do tabaco, da nicotina. Mas a propaganda sempre vai ser enganosa. O diabo nunca vai falar a verdade, ele é o pai da mentira. Então, toda a legalidade, ela é uma permissão para que o inimigo entre. A principal estratégia das trevas no mundo moderno, o avanço da pornografia, das drogas, dos vícios, tem um objetivo logístico muito claro: multiplicar as legalidades de ação. O adultério não começou quando o homem ou a mulher saiu de casa e se deitou com outra pessoa. Começou quando curtiu uma foto no Instagram. Um coraçãozinho, um like que você deu, uma curtida, um comentário, uma risadinha. Eu conheci uma pessoa que caiu em adultério, por quê? Porque um cara curtiu o story dessa pessoa, dessa mulher, e aí no direct mandou tipo um emoticon, qualquer coisa, uma carinha, um coraçãozinho, alguma coisa. E a mulher respondeu o emoticon. Acabou. Você fez isso? Você se lascou. O diabo jogou uma isca e você mordeu a isca. Então nós temos que tomar cuidado, porque o pecado consumado, ele é o final de algo que vai abrir uma porta para destruir sua vida. Ele não é o começo é antes. O começo é você se sentir feia, não ser valorizada. O começo é você se sentir um homem que não é um homem de verdade, e etc e tal. E a legalidade é uma porta que o inimigo usa para entrar nos nossos dias. Efésios capítulo 4, verso 26, diz: não deis lugar ao diabo. Verso 27, na verdade. Romanos 6, 16, quem se entrega ao pecado torna-se servo do pecado. 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar, ok? E aí como é que faz, pastor? A santificação, meu irmão, a arma da igreja é a santidade. E santidade não é só, veja, não confunda santidade com moralismo religioso, com legalismo eclesiástico. Santidade é assim: eu posso pecar, eu consigo pecar, e eu estou num ambiente que é propício ao pecado, mas eu decido não pecar. Aí eu volto para casa feliz, eu falo assim: paz, eu podia ter feito isso, mas eu não fiz porque eu decidi ser servo de Deus. Isso é santidade. Não é quando ninguém te quer. É quando todo mundo te quer e você não quer ninguém. Isso é santidade. É quando todo mundo te oferece droga e você não aceita de ninguém. É quando todo mundo está roubando e você decide não roubar. E você até poderia, porque está dentro do esquema, ninguém vai saber. É assim, aqui é assim, é desse jeito. E você fala: não, então eu não vou. Então santidade é uma ação que ela nasce na espontaneidade do cristão. Ela faz parte da cristandade. E ela vai roubando a legalidade. Ao andar em santidade, a igreja não apenas se protege, ela ativamente rouba as legalidades e permissões das mãos de Satanás. Vou falar para vocês com muita clareza, tá? 85% de todos os seus problemas acabariam imediatamente se você fizesse uma revista na sua vida cristã e passasse a andar em santidade. Porque muita gente é o crente automático, mecânico, tá? A oferta dá porque é mecânico, o dízimo nem é 10%, você escolheu um valor que você dá lá como dízimo, nem é dízimo. A oração, você ora, que é uma oração pior que uma reza católica. O teu jejum, você jejua Coca-Cola. Tem gente que jejua coisas. Estou jejuando Coca-Cola, só estou tomando Pepsi agora.
e fala que está jejuando, porque na cabeça dele é muito confortável, o pecado te faz se sentir confortável. Não, eu jejuo. Como é que você faz teu jejum? Não, eu não tomo Coca-Cola e não como chocolate. Isso não é jejum, irmão. Entenderam? Então, a pessoa, se você fizer uma revista da sua vida, colocar em revista a sua vida cristã, e você fizer um ajuste para que você de fato ande em santidade, você pode ter certeza, 85% dos seus problemas vão acabar. Você não vai precisar de culto de libertação, vai precisar de oração forte, nada. Você vai resolver o problema espantando toda a legalidade que o diabo colocou na sua vida. Aí você vai atrair o quê? O reino de Deus. Focar e atrair o reino de Deus enfraquece as hostes do diabo. E desgruda, essa palavra para ficar bem claro, a influência do inferno nas pessoas oprimidas. Então, quanto mais eu fico distante da igreja, vou te falar aqui, linguagem de neurocientista, quanto mais você fica num lugar, mais seu cérebro se acomoda com esse lugar, tá? Então, adolescentes gostam de ficar dentro do quarto, ficam em casa. Na minha época, a galerinha aí do bailinho da terceira idade, a gente não ficava em casa, lembra? Porque a nossa casa era horrível. A gente ficava na rua, não tinha nada, era horrível a nossa casa. Então, e se a gente ficasse em casa, a mãe mandava limpar a casa, lavar a louça. Eu sou do sul, né? Então tinha que cortar lenha para botar no fogão a lenha, era horrível. Então eu tinha que sumir. Eu voltava da escola, comia, quando minha mãe falava, vai lavar a louça, eu já estava no campinho jogando bola, eu sumia. Aí hoje, os jovens de hoje, eles ficam em casa o dia inteiro, não vê a luz do sol, por quê? Porque eles têm ar-condicionado, internet de banda larga, eles têm computador, notebook, laptop, celular, iPad, iPod, aí tudo, eles têm tudo em casa. Eles têm o iFood, toca o interfone, ele fala, mãe, é para mim, chega lá um Big Mac, ele não precisa sair do quarto. Então, você entendeu? Aí o que o cérebro deles faz? O cérebro começa a ficar confortável, porque o lance do cérebro é a política do menor esforço. Quanto menor esforço eu fizer, o cérebro pensando, é melhor para mim, porque eu mantenho subsídios que me tornam vivo. Então eu preciso estocar gordura, que é uma reserva de emergência. O sistema adiposo é o maior sistema de reserva de emergência que nós temos no corpo, e o segundo é o sistema imune. Eu preciso estocar gordura, ficar gordo, ficar com bastante energia guardada, caso haja um apocalipse, eu fique um mês sem comer, essa gordura vai me manter salvo. É o que o cérebro pensa. Por isso é tão difícil emagrecer. Quando você vai emagrecer, você está indo contra o dispositivo de vida do teu cérebro, porque o teu cérebro é igual à tua avó. A tua avó, quando te via magro, te chamava de feio. Ela falou, você está tão feio, você está magro. Tome comida. Neto bonito é o neto gordinho. É ou não é? Toda avó fala isso. Você foi um neto bonito, não foi? Foi ele que falou, não tem nada, seja responsável pelo que você falou. E o nosso cérebro é isso. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque você pode usar isso a teu favor. Comece a participar de mais coisas da obra do Senhor. Comece a estar na igreja, no estudo, compre curso do pastor Carlos, que inclusive você consegue parcelar em até 4 vezes sem juros no cartão. Não, essa parte não precisa. Mas comece a ler a Bíblia, faça a tua mente entrar no quarto da palavra. Faça a tua mente andar no meio dos crentes, faça a tua mente entender o ambiente santo. Isso vai fazer com que você não queira mais estar em outro ambiente. Porque quando você está num ambiente, vou falar uma linguagem técnica, o nosso cérebro quando cria um hábito, e vocês, eu escuto muita coisa pela internet, cuidado, tá? Já viram aquela coisa que 21 dias faz um hábito? Isso é mentira, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa que teve uma dieta rica em proteína na idade da primeira infância, e se ele já é um adulto, mínimo 8 meses diário para criar um hábito. Por quê? Vai criar uma neurovia, vai mexer com neuroplasticidade, vai ter que recrutar glutamato para fazer uma cimentação de glutamato no cérebro, para que crie uma atividade neural produtiva que vai criar um novo hábito. 8 meses, todo dia. Por isso você vai para a academia, fica 1 mês, 2, 3, desiste. Ah, não consegui. Eu não vou, então eu não sou melhor referência. Mas fica 8 meses, todo dia, você criou o hábito. De 8 meses a 12, tá? Então é muito difícil, mas se você ficar na igreja, o primeiro ano vai ser difícil, irmão. Depois do primeiro ano, você pode ter certeza, você criou o hábito de ficar na igreja. E é uma habilidade que tem que ser construída. Tem gente que vai na igreja por esforço, é verdade ou não? Eu, muitas vezes, fui para a igreja porque eu era o pastor. Morava na fronteira do Brasil com a Argentina, 3 graus abaixo de zero. Culto de oração que só ia um irmão, alô Assir, que ele tinha esquizofrenia, querido. Ele está interditado, inclusive, porque ele piorou o quadro dele. Só uma pessoa com doença psiquiátrica consegue ir 3 graus abaixo de zero
no culto de oração. E ele chegava na porta da igreja, ele me ligava, falava, pastor, não veio ninguém, eu estou aqui, vem. Eu tinha um Fusca, o Fusca entra ar por todos os buracos. O Fusca não tem isolamento, né? Você entra com o Fusca, ele te congela no inverno. Daí ia eu lá, um dia eu falei para a Francine, falei, não vou, ela vai, amor, não vou. Me dá um bom motivo, tu é pastor, esse é um bom motivo, tu precisa ir. Não é porque eu queria ir, eu tinha que ir. E às vezes, eu sempre falo isso para os meus filhos, um homem tem que fazer o que é preciso fazer. E você tem que ter essa mentalidade de crente. Chega um momento que hoje eu vou com prazer. Eu não quero mais sair de perto da igreja. O pastor perguntou, né? Você quer ir para o hotel descansar ontem, né? Eu quero ficar aqui com vocês, batendo papo. Conheci vocês hoje, parece que eu conheço há 1 ano, 2, 3, 10. Aí à noite, a gente ficou até 11 horas da noite conversando com os obreiros aqui. Eu vim aqui às 6 da tarde, eu acho. Fiquei até às 11 aqui. Por quê? Porque não é o meu cérebro entendeu que esse é o meu lugar. E você pode perceber que o crente, quando tem isso, e se porventura, por um trauma, uma desventura da vida, ele se desviar, ele vai ser o pior desviado que existe no mundo. Ele não consegue ser mais um desviado. Ele vai na festa, todo mundo bebendo, ele não consegue beber. Está todo mundo dançando, ele fica assim, ó. Ele não consegue. Por quê? Porque o cérebro dele já tem essa cimentação. Eu sou de Jesus, eu não consigo sair disso aqui. Ele se sente mal. Eu conversei com vários crentes que foram um período ex-crentes. Vocês entenderam? Era crente, aí desviou, aí agora voltou para Jesus. E quando voltou para Jesus, eu conversei, como é que foi? Foi terrível, pastor, eu queria estar na igreja, mas eu queria estar no mundo. Aí o meu corpo ficava numa guerra entre o espírito e a carne. E como é que era? Não, ai, pastor, até um irmão contou que uma menina queria deitar com ele, ele falou assim, não quero, saiu correndo. Por quê? Porque o cérebro dele não aceitava, ele tinha essa estrutura. A igreja precisa entender que batalha espiritual começa aqui. Tem muita gente que a batalha espiritual está aqui, assim, é emocional, é teoria da conspiração, os reptilianos, os não sei quem. Gente, caia na real, por favor. O poder do decreto, a nossa palavra proferida em nome de Jesus, atua como uma chave que estabiliza o governo do reino dos céus. Os demônios, se não estão incorporados, eles não ouvem aquilo que nós falamos. Eles veem uma forma. Essa forma vai causar um impacto no mundo espiritual ou não. Se eu falar algo que parece aos meus ouvidos que está perfeito, que está bom, mas no mundo espiritual isso não faz sentido, não causa impacto nenhum. Mas se eu falar algo que está perfeito, alinhado, causa impacto. É mais ou menos assim. Se você pegar, quem tem uma criança pequena, que nem essa criança pequena aqui na minha frente, tem o que, um aninho? Desenha bem ou só faz uns rabiscos? Rabiscos. Mas para você é uma obra de arte, porque você é o pai. Então, se eu fizer uma oração toda esquisita, para Deus, Deus vai falar, nossa, é uma obra de arte, porque eu sou filho. Mas se você pegar um rabisco que ela fez e for lá numa galeria de arte e querer vender isso como um quadro, quanto vai custar? Nada, porque é só um rabisco. Se você orar tudo errado para Deus, Deus recebe, Ele é pai, é lindo. Mas se você for orar tudo errado para repreender um demônio, o demônio ri da tua cara. Então a igreja precisa saber isso. Porque tem gente orando, repreendendo o demônio pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é precioso para a remissão dos pecados. Ele é o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que morreu imolado na cruz, um sacrifício vicário, substitutivo por nós, morreu no nosso lugar. O sangue de Jesus é para nós, o sangue de Jesus não é para aspergir em demônio. Contra demônios é o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome sobre qual todo joelho se dobra e toda língua confessa. Mas tem gente que expulsa. Eu estava numa igreja em Salvador. Tem alguém da Bahia? Salvador? Não tem da Bahia, não tem da Quadrangular, está triste hoje. E lá em Salvador, toda igreja é pentecostal. É uma coisa, não sei se é uma percepção minha. E aí caiu um cara endemoniado. Aí tinha um pastor de libertador lá. E eu só ia pregar. Eu estava lá paradinho, eu tinha 30 anos de idade, imagina, 20 anos atrás. Aí eu estava paradinho assim, e o demônio caiu lá, e o demônio começou, e aí o pastor, deixa irmãos, deixa comigo. E o pastor olhou para o demônio e falou, aí o demônio olhou para ele e falou, e o pastor falou, e o demônio, eu estava parado ali olhando, eu fiquei pensando, não é possível que eu estou vendo isso, porque demônio não entende língua estranha. Então, o pastor não está orando em língua estranha. Então, será que esse pastor está endemoniado e o demônio está no pastor, está falando com o demônio que está ali?
Ou será que o cara não está endemoniado, está fingindo, e ele não sabe que demônio não lê língua estranha, e o pastor também não sabe que não é demônio, e o pastor está orando em línguas e o cara está fingindo, está entendendo? Ou será que só eu sou normal e todo mundo aqui é louco? Ou será que eu sou louco e todo mundo aqui é normal? Entendeu? E tem muito disso nas igrejas. Porque é aquele negócio do, é desse jeito que faz. Não é, demônios não respeitam quando você não sabe fazer a coisa certa. Os filhos de Cefas foram expulsar um demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês são quem? E pulou sobre eles e arrebentou todos eles. A palavra de Deus diz que chegará um grande dia, em que muitas pessoas dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, eu nunca conheci vocês. Então tem que tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual não tem como ter falhas. Nossa recapitulação: reino de Deus, soberano e perfeito, operado por Deus e seus anjos fiéis, e domina todos os reinos. O reino das trevas está embaixo, ao inférios, operado por demônios, principados, requer legalidades. E o reino dos céus é um ambiente de intercessão, é onde a batalha acontece, onde nós somos encontrados por Jesus para ser salvos, ou pelos demônios para ser condenados. Operação é operado pela igreja, Mateus 16, onde ocorre essa homeostase, essa mistura. O inimigo precisa de portas de entradas físicas, emocionais e espirituais. Como fechar essas portas? Nós vamos falar no nosso tema seguinte, que é a tricotomia humana. E essa tricotomia humana é a complexidade da criação. Isso aqui é a coisa mais difícil de se entender. Porque nós somos formados por um espírito, por uma alma e por um corpo. E a Bíblia está muito clara sobre isso. Quais são as diferenças fundamentais? Diferente dos animais, que são seres dicotômicos, possuem apenas corpo físico e uma alma vivente. O ser humano possui uma arquitetura espiritual superior. Fomos desenhados para nos conectar diretamente com o Criador através de uma terceira parte, dimensão, que é o espírito. Por que um animal não se conecta com Deus? Porque ele não tem espírito. Então nós nos conectamos com Deus porque nós temos um espírito, nós temos um sopro desse espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, Paulo diz que nós sejamos guardados íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Gênesis 2, 7, quando Deus cria o homem, ele cria do pó da terra, coloca fôlego de vida e torna uma alma vivente. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Quando nós, numa cultura tradicional, bem inerente da cultura grega, acreditamos que o corpo é uma coisa e que a alma e o espírito é outra coisa, nós estamos seguindo novamente uma cultura que não é nossa, dos gregos. Então tem muita gente que acredita, corpo e alma só, vamos ganhar almas para Jesus. Então, tudo bem se você falar isso, não tem problema. Mas na verdade o que vai permanecer eternamente é o espírito. Porque o espírito é a parte que foi soprada sobre nós na criação. O que é a alma? Para pensar no nome alma, vem do latim anima, ou animus, que significa vida. No hebraico tem 4 palavras para vida, uma delas é haim, mas no latim é animus, ou ânima. E aí nós pegamos na língua portuguesa um prefixo, por exemplo, sem. Eu estou desanimado, eu estou sem ânima, eu estou sem vida. Eu estou muito animado, estou com muita ânima. A pessoa que infartou e precisa tomar um choque aqui com desfibrilador, o que o médico fala? Afastem-se, nós vamos reanimar. O que é o prefixo re? Tornar a trazer. Reânimo, reanima, trazer vida. E traz vida como? Energia elétrica. Nós somos um corpo físico com uma bateria elétrica chamada ânima. A energia estática. Vocês aqui, São Paulo é frio, quando vocês usam uma blusa de lã o dia inteiro, chega de noite em casa e tira a blusa no escuro, o que acontece com alguns? Fireworks, show de fogos, né? Tem gente que toma choque em tudo, encosta no carro, toma choque. Por quê? Porque você tem uma energia eletroestática, o seu corpo está produzindo essa energia. Eu não sei se vocês sabem, o nosso cérebro tem 1,5 kg, o cérebro adulto médio, 1,5 kg de gordura, tá? 86 bilhões de neurônios, 85,5 bilhões de células gliais, é gordura, e ele consome 25% de toda
energia do nosso corpo. A gente tem que gastar 2.000 calorias por dia para ficar vivos, sem fazer nada. Deitado numa rede, 2.000 calorias. O cérebro gasta 500 calorias, só ele. Por isso que quando no desenho animado o gênio tem a eureka, tem uma ideia, qual que é o simbolismo que aparece? Pum, acende uma lâmpada. Porque o tanto de energia que um cérebro gasta para criar alguma coisa, acenderia uma lâmpada de 30 watts. Isso tudo é energia. E de onde vem essa energia elétrica? Da alma. Ela é a ânima. Por isso que um cachorro tem corpo e alma. Mas ele não tem espírito, então ele não se conecta a Deus. E é o espírito que é o mais importante nessa história. O desenho original, fomos desenhados para nos conectar com Deus, referência bíblica, Tessalonicenses, o mesmo Deus da paz vos santifique completamente, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma forma, esse trinômio, espírito, alma e corpo, ele é bem parecido com Pai, Filho e Espírito Santo, ele é bem parecido com o átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Esse trinômio, ele é um sinal de Deus para as coisas sagradas. Então, o tabernáculo refletido no homem, quando a gente vê Mateus 26, a natureza humana espelha a divisão tripartida do tabernáculo de Deus. Acho que o estagiário errou ali. Mateus 26. Estou doido para mandar ele embora, estou achando um motivo. Ah, não, é isso mesmo, acertou. É isso mesmo. É isso mesmo. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Essa é a referência. E nós vemos em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus manda trazer o tabernáculo, fazer o segundo modelo do tabernáculo, que é esse modelo aqui. 1 Coríntios 3, 16, nós somos templo de Deus. E 1 Coríntios 6, 19, o corpo como o templo do Espírito Santo. Então nós encontramos essas referências, explicando que o átrio exterior simboliza o corpo, o lugar santo interior simboliza a alma, e o lugar santíssimo, o Espírito, que é o centro íntimo do ser humano.